Olá pessoal, a graça e a paz de Deus, eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos numa série de estudos sobre a carta paulina aos Romanos, ou a epístola de Paulo aos Romanos. Já fizemos capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e agora estamos no capítulo 6, cada dia um capítulo, meditando na palavra de Deus, fazendo a leitura do texto, uma breve explicação do texto e a aplicação do texto na nossa vida e no nosso coração. Por isso, abre o seu coração, deixa Deus falar com você. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco através das Sagradas Escrituras, até porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a nossa regra de fé e de conduta. É a bússola do crente. A palavra de Deus é inerrante, é infalível e é toda suficiente para mim e para você. Então, deixa Deus falar com você. Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois, diz o apóstolo Paulo aqui, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E a resposta é, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Pergunta ele. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. E sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça de Deus. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele que quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos justiça de Deus. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Romanos 6, de 1 a 23. É interessante que no final de Romanos 5, Paulo apresentou uma das verdades mais gloriosas da Bíblia, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Imediatamente, uma mente legalista ou carnal poderia distorcer essa verdade em uma pergunta terrível. Que diremos, pois?
Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Talvez seja a pergunta que surja aí no seu, no meu, em qualquer coração. Então o título de hoje é Vivendo em Novidade de Vida. É interessante que esta pergunta que eu acabei de fazer para vocês é a objeção de um coração que ainda não compreendeu a natureza transformadora do Evangelho de Jesus. É a mentalidade do barato da graça, ou da graça barata. Se Deus me perdoa, quanto mais eu peco, então vamos pecar à vontade, para que Ele tenha mais oportunidades de demonstrar a sua graça. É assim que, infelizmente, muitas pessoas equivocadamente pensam. E é interessante que Romanos 6 é a resposta divina e categórica a essa distorção grosseira. Paulo não apenas responde com um de modo nenhum, como ou livre-se disso, não faça isso, mas revela que o evangelho não é apenas sobre uma graça que perdoa o pecado, mas sobre uma graça que quebra o poder do pecado. É a passagem da justificação para a santificação. Então, a primeira lição que queremos trazer para você é a base doutrinária, que é a nossa união com Cristo, do versículo 1 ao versículo 14. Paulo aqui não apela primeiro para a moralidade ou esforço humano. Ele fundamenta a vida santa em uma realidade espiritual profunda, que é a nossa união com Cristo Jesus. Depois do 2 ao 4, vemos o batismo como símbolo dessa união. De modo nenhum, diz ele, nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, a razão para não permanecermos no pecado é que morremos para o pecado. Como assim? Talvez você se pergunte aí. Pela nossa união com Cristo. O batismo não é um mero ritual, é um sinal que aponta para uma realidade espiritual profunda. Significa que fomos batizados em Cristo Jesus, ou seja, fomos unidos a Ele de tal forma que participamos da sua morte e da sua ressurreição. O texto diz, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então é interessante, o batismo é o nosso funeral, é o símbolo do fim da nossa velha vida de escravidão ao pecado. Aí logo em seguida vemos a realidade dessa união. Morremos e ressuscitamos com Ele, ou seja, com Jesus, do versículo 5 ao 11. Paulo aqui explica a mecânica desta união. Primeiro, uma união na morte de Jesus, do 5 ao 7. Se temos sido unidos com Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos, porque aquele que morreu está justificado do pecado. O nosso velho homem, a pessoa que éramos em Adão, sob o domínio do pecado, foi crucificado com Jesus Cristo. A sentença de morte foi executada, o poder do pecado foi quebrado na nossa vida. Um escravo que morre está livre de seu senhor. Depois, do 8 ao 11, vemos a união na ressurreição. Ora, diz o texto, se já morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos em Deus, em Cristo Jesus. Ou seja, queridos, a ressurreição de Cristo nos deu uma vida nova, com uma nova capacidade de vivermos agora para Deus. Considerai-vos é o termo que Paulo usa aqui, não é uma auto-hipnose, mas é uma ordem para acreditar e viver de acordo com a realidade espiritual que Deus já estabeleceu. É uma mudança de senhorio, da morte para o pecado, para sermos vivos agora diante de Deus e para Deus. Depois, no segundo pontinho, segunda lição que queremos ensinar para vocês, do 12 ao 14. A exortação prática aqui, que é apresentai-vos a Deus. Será que você tem se apresentado diariamente diante de Deus? Então, com base nessa realidade doutrinária, Paulo faz uma exortação prática para mim e para você. A santificação é uma combinação entre a obra divina, já morrestes, e a responsabilidade humana,
apresentai-vos. Versículo 12 fala da proibição. Paulo diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes nas suas concupiscências, ou seja, desejos desenfreados. O pecado já não tem mais direito de reinar sobre você, porque você morreu para o pecado. Portanto, não permita que ele, o pecado, usurpe o trono da sua vida, que agora pertence a Jesus. No versículo 13, vemos uma ação positiva, quando o texto diz: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros como instrumentos de justiça. É interessante, podemos usar aqui uma ilustração poderosíssima. Seus membros, mãos, língua, olhos, mente, são como instrumentos. Você pode entregá-los ao pecado para serem usados como armas do mal, ou você pode entregá-los a Deus para serem usados como ferramentas de justiça. A cada dia temos a escolha de a quem nós nos apresentaremos, ao pecado ou a Deus. O versículo 14 tem a promessa da graça de Deus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois já não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Aqui é um versículo chave. A lei exige santidade, mas não dá poder para cumpri-la. Já a graça, por sua vez, fornece o poder para vivermos em santidade e consagração a Deus. Então, estar debaixo da graça significa viver num ambiente de favor imerecido de Deus, que nos capacita a obedecer e a triunfarmos sobre o pecado. Terceira lição, terceiro pontinho para você, a escolha fundamental. 2 senhores, 2 destinos. Versículo 15 ao 23. Paulo retorna à pergunta inicial, mas agora sob a perspectiva da escravidão. Primeiro ele fala do 15 ao 16 da ilusão da liberdade. Pecaremos porque não estamos debaixo da lei e sim debaixo da graça? Pergunta ele. E a resposta é: de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para a obediência, nesse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Ou seja, o que nós aprendemos com esse trecho? Não existe neutralidade. Todo homem é escravo. A suposta liberdade para pecar é, na verdade, a pior das escravidões. Quem peca é escravo do pecado. Repita comigo: quem peca é escravo do pecado. Você quer ser escravo do pecado? Aí, logo em seguida, do 17 ao 23, nós vemos o contraste entre os 2 senhores. Paulo faz um contraste dramático entre a escravidão antiga, o velho Adão, o velho homem, e a nova servidão, a novidade de vida, a nova vida em Cristo. A escravidão do pecado, ele fala nos versículos 17, parte A, 19, parte A, e nos versículos 20 a 21. No passado, eles eram escravos do pecado. Essa escravidão produz frutos para os quais agora vos envergonhais. E o fim dessas coisas, diz Paulo, é a morte. Ou seja, a escravidão ao pecado promete prazer, mas seu salário final é a morte espiritual, e se não houver arrependimento, a morte eterna, a separação eterna de Deus. Logo em seguida, do 17b ao 18, do 19b ao 22, a servidão a Deus, o contraste. Eles foram libertos já do pecado e feitos servos da justiça. Agora, o fruto que colhem é a santificação. E o seu fim, a finalidade, o telos divino é a vida eterna. É interessante que a santificação é um processo. Começamos escravos do pecado, mas agora somos libertos por Cristo e nos tornamos servos de Deus, crescendo progressivamente em santidade para Deus. O salário, de um lado, versus o dom, no versículo 23. Este versículo é o resumo de todo o capítulo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O pecado paga um salário, e o salário do pecado é a morte que merecemos. A vida eterna, porém, do outro lado, o contraponto, o contrário, não é um salário, mas um dom gratuito, um carisma, no grego, no original.
recebido sempre, essa graça, esse dom gratuito e merecido, recebido, quando nos unimos com Cristo. Então, concluindo tudo que nós ensinamos e aplicando no nosso dia a dia, Romanos 6 destrói o mito do cristão carnal, que vive em pecado constante e ainda fala, que acha que quem está em Cristo pode fazer, pintar e bordar. Não é bem assim. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo Deus faz novo para mim e para você. Então, em primeiro lugar, conheça a sua posição. Você morreu para o pecado e ressuscitou para uma nova vida em Jesus. Esta é uma realidade legal e espiritual diante de Deus. Então, creia nisso e conheça a sua posição. Segundo lugar, exercite a sua escolha diária. Exercite a sua escolha diária. Com base nessa posição, tome a decisão prática de não entregar seus membros ao pecado. Apresente-se a Deus todas as manhãs como instrumento de justiça para a glória de Deus. Terceiro lugar, aproveite o poder da graça de Deus. Você não está sozinho nessa batalha. A mesma graça que te justificou agora te santifica, te consagra, te separa para Deus. Estar debaixo da graça é ter acesso ao poder do Espírito Santo, que está disponível para você viver de vitória, de glória em glória, de fé em fé, de triunfo em triunfo no Senhor. Então o desafio final para nós e a pergunta de Romanos 6:1 é a pergunta de um tolo, na verdade. A verdadeira resposta do coração regenerado não é como posso pecar mais, mas sim como posso pecar, que recebi tão grande graça. Como é que posso viver de maneira digna diante do Senhor que me comprou com seu sangue precioso? Então, lembre-se disso. Não é essa pergunta mais, como posso pecar mais? Mas sim, como posso receber tão grande graça e viver de maneira digna diante do Senhor que me comprou com seu sangue precioso. Então, hoje, considere-se morto para o pecado, vivo para Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Escolha ser um servo de justiça. O pecado já não tem mais domínio sobre você e nem pode ter. Então, vamos terminar orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelo seu coraçãozinho. Ore comigo, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque a tua graça não é uma licença para pecarmos, mas é o poder que nos liberta do pecado. Obrigado, Senhor, porque na tua morte, nosso velho homem foi crucificado. Obrigado, Senhor, porque na tua ressurreição recebemos vida nova, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ajuda-nos a compreender profundamente essa verdade bíblica. Concede-nos, pelo teu Espírito Santo, a graça de nos considerarmos mortos para o pecado e vivos para Deus. Toma os nossos membros, Senhor, e usa-os poderosamente. Hoje nós te pedimos, como instrumentos da tua justiça e do teu amor, e que a nossa vida seja um fruto do teu dom gratuito, a vida eterna. Em teu nome nós agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Se você foi abençoado com esse vídeo, não esqueça de dar um joinha, apertar no sininho, apertar no botãozinho do hype, para que a gente possa crescer e se tornar cada vez mais relevante. Também deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome, de onde você está nos assistindo, o que Deus falou no seu coração. Deixa aí nos comentários se você gostou desse vídeo, o que você aprendeu em Romanos capítulo 6, o que te chamou a atenção. E compartilhe esse link, esse vídeo com outras pessoas. Se você está no YouTube, não esqueça de ser nosso assinante. Agora nós abrimos para assinatura no YouTube. E no YouTube nós temos um material exclusivo para os assinantes. Aulas de teologia, aulas de diversas matérias teológicas exclusivas, aulas de um instituto bíblico que nós temos aqui na nossa comunidade, somente para os assinantes. Então assine aí o nosso canal do YouTube, PR Giovanni. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado, vai dar um plus na tua vida, vai te elevar de nível diante do Senhor e você vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Quero mandar um abraço para a Edilane Save, o Eduardo Raurani, querido, o VL Freios, Sesc,
e todos os nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco. Assista esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. No link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, os dias de culto, os horários da igreja, as nossas informações, endereços, mídias sociais, as informações para a contribuição. Não esqueça de se levantar como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. E que Deus abençoe a sua generosidade, o seu afeto, o seu carinho. Continue conectado conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Um grande abraço, Deus os abençoe. Amém e amém.